estar firmado em cima da promessa. Tem que ter uma promessa de Deus para nós. Se não tiver promessa, tem morte. Se tiver promessa, tem vida. O Senhor tem uma palavra escrita a nosso respeito. As promessas estão na palavra. E uma vez que eu sei as promessas de Deus para mim, isso faz sentido para a minha vida. Eu posso caminhar agora em direção a essas promessas. Quem está me entendendo? Nós sempre temos ensinado que nós não andamos por aquilo que nós vemos e não andamos por aquilo que nós sentimos, mas nós andamos por aquilo que nós cremos. Está me entendendo? Se você anda por aquilo que você vê, você vai ter problemas. Por que quando você não vê nada? Se você anda por aquilo que você sente, você vai ter problemas. Porque tem momento que o seu sentimento é ruim. Você não anda pelo que você vê, nem pelo que você sente. Você anda por aquilo que você crê, pela palavra de Deus que está dentro de você. Quando você não ver nada, quando você não sentir nada, firme-se na palavra de Deus. Ele está comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque a tua vara e o teu cajado me consola, e eu de fato terei a vitória. Por quê? Porque você está firmado na promessa. Está me entendendo? Os homens de Deus andaram por promessas. Adão estava em cima de uma promessa? Adão estava em cima de uma promessa? Claro! Deus falou para ele: eu vou te abençoar e vou multiplicar você. Qual que era a promessa? Você vai ser abençoado e vai se multiplicar. Então ele caminhava em cima de uma promessa. Ele vivia no Éden em cima de uma promessa. Deus chamou Noé e falou: Noé, você vai construir uma arca, porque eu vou mandar chuva. Nunca tinha chovido, mas ele estava firmado em cima de uma promessa. Ele construiu uma arca baseada em algo que ele nunca tinha visto: chuva. Ninguém nunca tinha visto, mas ele construiu. Por quê? Porque ele estava crendo na promessa. Quando ele construiu e a chuva veio, ele e a sua casa, todos foram salvos. Deus chama Abraão para uma terra que ele não conhecia, para uma geração que nem filho ele tinha. Ele não conseguia ver e nem sentir nada, porém, ele estava firmado em cima de uma promessa. Está me entendendo? Mesmo que você não veja nada, mesmo que você não sinta nada, firme o seu coração e a sua fé em cima da promessa. Olha para José. A vida inteira de José foi uma promessa. Deus deu para ele um sonho, uma promessa no seu coração. A história toda de José, o livro de Gênesis, até o capítulo 10, 11, ele é detalhado. Do capítulo 12 até o capítulo 50, são 4 personagens: Abraão, Isaac, Jacó e José. 4 personagens. A Bíblia encerra com José. E a história toda da vida de José foi o quê? Do sonho ao cumprimento do sonho. Ele viveu em cima da promessa. Qual que é a promessa que Deus tem para você? Qual é a promessa que Deus tem para você? Foi diferente com Moisés? Não. Deus chamou Moisés e enviou Moisés para libertar o povo. Qual foi a promessa? Eu vou ser contigo. Moisés tirou o povo não na força de Moisés, mas tirou na força do poder de Deus. Todas as 10 pragas foram manifestações do poder de Deus para cumprir o quê? A promessa. Tudo em cima da promessa. Eu quero dizer que há promessas de Deus sobre a sua vida. Agora, deixa eu falar algo para você. As promessas, elas são coletivas e individuais. As promessas são coletivas e individuais. As promessas estão na palavra. Muitas das promessas é para todos, são para todos nós. Você pode orar em cima das promessas. Tem promessas coletivas? Tem. Para todos nós vamos ser abençoados, todos nós somos herdeiros de Deus, nós já somos abençoados em toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. As bênçãos são para nós. Fala para o seu vizinho: as bênçãos são para você. São promessas coletivas, mas preste atenção, tem promessas individuais? Tem. Como que tem? Quando você vai ler a Bíblia,
e você está lendo a história de José, e Deus fala com você, aquela promessa não é coletiva para todo mundo, aquela promessa é para você. Está me entendendo? Mas pode ser que um irmão, como a gente faz aqui, vamos orar uns pelos outros, né? E aí um irmão vai orar com você e libera uma palavra sobre a sua vida. Aquela palavra também é uma promessa. E aquela promessa não é coletiva, aquela promessa é individual para a sua vida. Deixa eu falar algo para você. Há 19 anos atrás, eu comecei a reunir com o pastor Aloísio. E o grupo que o pastor Aloísio reunia era um grupo menor do que o grupo que eu tenho hoje de pastores. Eu reunia com o pastor Aloísio. E eu lembro que, primeira ou segunda reunião que nós tivemos, o pastor Aloísio falou algo, nós éramos poucos. E ele falou, olha, hoje vocês estão reunindo comigo, mas amanhã vocês estarão fazendo o que eu faço. Vocês vão ser pastores de pastores. Aquilo foi uma promessa que Deus usou o pastor Aloísio para liberar sobre a nossa vida. O que aconteceu depois de 19 anos? Hoje, eu tenho reuniões de pastores maiores do que aquela reunião que o pastor Aloísio tinha. Por quê? Porque a minha vida ficou firmada em cima de uma promessa. Todo tempo eu lembrava da promessa. Eu vou ser pastor de pastores. Eu sou um pastor de igreja, mas vou ser pastor de pastores. Eu vou pastorear outros pastores também. Nós já abrimos quase 50 igrejas a partir daqui. Elas não estão todas conosco, mas muitas igrejas foram abertas a partir daqui. E eu acompanho muitos pastores, por quê? Porque teve uma promessa individual para a minha vida. Eu quero dizer, tem muitas promessas da parte de Deus na sua vida. E eu vou dizer mais para você. Tem promessas que você esqueceu delas. Mas o Espírito Santo me diz que vai fazer você lembrar das promessas que Ele já falou com você. E vai cumprir cada uma delas na sua vida. Recebe isso porque isso é de Deus. Muitas pessoas receberam promessas e deixaram essas promessas de lado. Mas Deus é fiel para cumprir essas promessas. Projeta para mim aí Hebreus 10, 23. Hebreus capítulo 10, verso de número 23. Olha o que o livro de Hebreus diz. Guardemos firmes a confissão da esperança. Qual que é a confissão da esperança? A confissão da promessa. Sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Eu quero dizer algo para você, mesmo que você seja infiel, Deus permanece fiel. E não é condicional cumprir a promessa na sua vida se você é bom ou ruim. Não depende de você. Se Ele prometeu, Ele vai fazer os seus arranjos e vai cumprir a promessa na sua vida. Vai cumprir a promessa na sua vida. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. Olha o que Paulo diz. Porque quantas são as promessas de Deus? São muitas promessas de Deus? Aos estudiosos da Bíblia, dizem que são mais de 830 promessas na palavra de Deus. A Bíblia diz assim, Paulo está dizendo, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o quê? O sim. Olha para cá, Deus já disse sim. Fala para o seu vizinho, Deus já disse sim. Fala para o seu irmão. Eu tenho que pregar uma palavra um dia, o tema vai ser esse, Deus já disse sim. Pastor, eu vou prosperar, Deus já disse sim, irmão. Pastor, eu vou casar, anime o seu coração, Deus disse que sim. Pastor, eu vou ter filhos, Deus já disse que sim. Em todas as suas promessas, Deus já assinou embaixo dizendo sim. Sim, sim. O que eu tenho que fazer então? Buscar mais o que? Fazer mais o que? Nada, você só tem que crer na promessa. Só isso. Estabeleça a sua vida em cima da promessa. Pastor, Deus falou que eu ia ser muito próspero e eu estou sem dinheiro. Não olhe para aquilo que você vê, não olhe para aquilo que você sente. Ergue os olhos e lembra da promessa, porque quem fez a promessa é fiel e já disse sim. Já disse sim. Deus não é Deus de não, Deus é Deus de sim.
Eu lembro uma vez, um pastor estava me ensinando, dizendo que Deus tem algumas respostas quando a gente ora. Ele falou 3 respostas. Ele falou, quando você ora, Deus fala sim, Deus fala espere, e Deus fala não. Mas não tem base bíblica. Porque o Senhor diz que todo aquele que pede, recebe. Todo que pede, recebe. Todo aquele pedi e recebereis. Pedi, dar-se-vos-á. A promessa nunca é não. Você não acha no Novo Testamento a promessa do não. A promessa de Deus é a promessa do sim. Deus já disse sim. Amém? Você está aí solteiro perto de uma moça bonita, fala para ela, Deus já disse sim. Aleluia. Esse ano vai ser um ano de muitos casamentos no nosso meio. Amém? Nós vamos começar uma rede agora só com casais recém-casados. De tantos casamentos que vão ter aqui no nosso meio. Quem sabe você não é seu tempo nesse ano. 2 Pedro capítulo 1, verso 19. E se você é casado, você vai ter mais filhos, aleluia. E os seus filhos vão casar também, aleluia. 2 Pedro capítulo 1, verso 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Qual que é a palavra profética? É a palavra que vai se cumprir. Qual que é a palavra que vai se cumprir? A promessa. A Bíblia está falando da promessa. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, a promessa, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no vosso coração. Eu vou traduzir o que a palavra de Deus está falando para você. Quando você estiver sem esperança e sem fé, volte-se para a palavra profética, volte-se para a promessa de Deus na sua vida, e vai repetindo, vai confessando ela, até que a estrela da alva nasça no seu coração, que haja algo queimando no seu coração, a respeito da sua vida, e daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Está me entendendo? Deixa eu falar algo para você. A pior coisa que tem, é um crente caminhar sem vida. Não tem nada pior. O que é um crente caminhar sem vida? Então eu leio a Bíblia todo dia. Todo dia eu leio a Bíblia. E nós temos um grupo de amigos, a gente fica compartilhando ali a Bíblia. Então, todo dia eu leio a Bíblia. Então, todo dia eu aqueço o meu coração com a palavra. Todo dia eu me alimento com a palavra. Para quê? Para ter algo queimando no coração. A pior coisa que tem é você ir para o trabalho sem ter uma promessa de Deus para o seu trabalho. A pior coisa que tem é você estar casado e não ter uma palavra de Deus para o seu casamento. A pior coisa que tem é você ser empresário e não ter uma palavra de Deus para a sua empresa. A pior coisa que tem é você ser um líder de célula e não ter uma palavra de Deus para a sua célula. A pior coisa que tem é você ser crente e não ter uma palavra de Deus para você. Tem que ter uma palavra de Deus queimando no seu coração. É isso que te torna vivo. Pastor, eu não tenho isso. Talvez porque você está longe da palavra. Está longe da palavra, leia a Bíblia todo. Quantos almoçam todo dia? Diga aleluia. Então você precisa ler a Bíblia todo dia. Esse é o seu alimento. Primeiro, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Aí ele diz o seguinte: permanecei, pois. Há um posicionamento nosso de permanência, de perseverança. Você pode repetir comigo bem forte, diga perseverança. Mas a gente persevera em quê? Na promessa. Você tem que ficar firme na promessa. Eu ministrei aqui, escrevi até um livro sobre as armas dos filhos de Deus, de Efésios 6. Todas as armas de Efésios 6 não são para ataque, são para defesa. Por quê? Porque nós não atacamos, o diabo é que nos ataca. Nós não fazemos guerra, é ele que faz contra nós. Mas nós estamos munidos de armas para permanecer firme na posição que o Senhor nos
colocou. Está me entendendo? Você não precisa fazer mais nada, a obra já foi feita na cruz. O que você precisa fazer hoje é preservar, perseverar, permanecer, é estar firme na posição que Deus tem para você. Então, eu recebi a promessa do pastor Aloysio. Deus usou o pastor Aloysio para falar comigo que eu ia ser pastor de pastores. Mas quando vieram os primeiros pastores, oh meu pai, a luta foi grande. Primeiro pastor que nós levantamos, depois apareceu um filho fora do casamento. Falei, meu Deus do céu, o que eu faço com isso? Entende? Uma luta, uma complicação, o outro me deu tanto trabalho. Mas na hora que as coisas, os primeiros que foram levantar, a hora que eu levantei o primeiro obreiro, o primeiro pastor, eu falei, aí, o pastor falou, está se cumprindo. Aí o irmão deu para trás. Problema, luta. Eu falei, agora eu levanto o segundo. Levantei o segundo. Quando eu levantei o segundo, meu pai do céu. Eu falei, aí lá dentro fica a dúvida, será que essa promessa é realmente de Deus? Aí nessa hora, o que você tem que fazer? Perseverar. Persevera crendo. O primeiro não deu, mas a promessa, a palavra de Deus na minha vida, eu vou ser pastor de pastores. Aí eu levantei o segundo não deu. Aí, mas eu vou ser pastor de pastores. Mas aí veio o terceiro, o quarto, o quinto. Quinta-feira nós estávamos reunidos, tinha 14 pastores na minha sala só de palmas. Fala os 30 de fora. Entende o que eu estou dizendo? A palavra, a promessa se cumpre quando você persevera nela. Nunca abra mão da promessa de Deus na sua vida. Ainda que o mundo se levante contra você, ainda que caiam 1000, 10.000, mas você não se abale, porque a promessa de Deus irá se cumprir na sua vida. Vai cumprir. Pode demorar o nosso tempo, mas vai cumprir. Fala para o seu vizinho, vai cumprir, irmão. Fique em paz. Vai se cumprir. Deus chamou Abraão e deu para ele uma promessa. Ele tinha que ir para a terra prometida. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele caminhou em cima da promessa. Preste muita atenção nisso. Ele caminhou em cima da promessa. Chegou num determinado lugar. Olha só. Tem uma postura, um posicionamento para a promessa se cumprir. Qual que é o posicionamento? Perseverança. Esse é o posicionamento nosso. Entende? Ainda que você não veja nada, persevera. Chegou num determinado momento. Veio fome na terra. O que ele fez? Ele tinha recurso, mas não tinha comida. O que ele fez? Ele desceu no Egito. Desceu para não morrer de fome. Olha que interessante em Gênesis capítulo 12, verso de número 8. Acompanhe a leitura no telão comigo. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Houve fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Preste atenção. Qual que é o posicionamento da promessa? Perseverança. Perseverança é o posicionamento para a promessa cumprir. Não importa o que vai acontecer, vai vir fome, vai ter inimigos, vai ter problemas, sim, mas persevera. Acontece que Abraão, na hora da perseverança, ele desceu no Egito. Preste atenção, descer ao Egito é sair da posição de perseverança. O que aconteceu com Abraão? Deus protegeu, mas ele teve prejuízos. Qual que foi o prejuízo? Ele perdeu tempo. Expôs a sua família a problemas que ele não precisava expor. O que aconteceu depois? Quando ele volta do Egito, o que acontece? Olha o capítulo 13, verso 3. Capítulo 13, verso 3. Acompanha comigo. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito.
E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Preste atenção agora. Todo o tempo que ele saiu da perseverança e foi para o Egito, foi tudo perdido. Todo o tempo perdido. Expôs a sua esposa a problemas, sua família a perigos. Quando ele volta ao ponto inicial, ao mesmo lugar que ele estava. Perdeu todo o tempo da sua vida para voltar ao ponto original de novo. Persevera no lugar que Deus te colocou, porque aquele que fez a promessa vai ser com você. Deus sustentou Abraão no meio das pedras, nas tendas. Por quê? Porque é o posicionamento que faz a diferença. O que é a perseverança? É você crer em algo que você ainda não tem, mas você crê que Deus vai trazer aquilo para você. Então você fica firme. Deus deu uma palavra para o seu casamento. Ah, pastor, você não sabe o que eu estou passando em casa. Eu não preciso saber. Eu deduzo. Entende o que eu estou dizendo? Eu posso deduzir. Não importa o que você esteja passando, fique firme na promessa. Ah, pastor, a minha vontade é de separar, de largar esse homem, largar essa mulher. Não, fique firme na promessa. Separar é descer no Egito. Sair da empresa é descer no Egito. Deus te deu uma palavra, fica firme. Pastor, eu não estou vendo nada, fica firme. Pastor, está difícil, fica firme. No momento certo, o fruto virá sobre a sua vida. É o posicionamento. Eu envio sobre vós a palavra do meu Pai. Permaneçam. Essa perseverança é importante. Permaneça nisso, que Deus vai cumprir no tempo certo. Quem está me entendendo? Terceiro, Lucas 24, 49 ainda. Promessa, perseverança. Terceiro, eis que envio sobre vós a promessa. Permanecei, pois aonde? Na cidade. Diga cidade. Deus sempre trabalha com locais. O que eu disse? Deus sempre trabalha com locais. Locais para Deus é muito importante. São importantes. Deveria ser importante para você também. Eu sei que a gente fala, você tem que entender cada coisa dentro do seu contexto. Deus já te abençoa em qualquer lugar. Pode ou não pode te abençoar? Mas Deus tem um lugar para cumprir a promessa na sua vida. Está me entendendo? Deus tem um lugar. O povo do Antigo Testamento valorizava muito o lugar. Quando eles iam morrer, o que eles pediam? Me enterre na minha terra. Me enterre junto com a minha esposa. Me enterre junto. Quando o povo saiu do Egito, eles levaram os ossos de José para enterrar na terra prometida. Preste atenção, os locais. Quando eles atravessaram o Jordão, sabe o que eles fizeram? Colocaram as pedras e falou: essas pedras vão ser um marco. Todos que passarem aqui vão saber, aqui neste lugar Deus fez coisas grandes. Entende? O local é muito importante. Fala para o seu vizinho, o local é muito importante. Deus tem um local para fazer na sua vida. Não despreze a localidade. Pastor, eu estou morando em Palmas. Preste muita atenção. Você veio para cá. Deus tem um propósito na sua vida em Palmas. Pastor, eu não sei o que aconteceu, eu vim parar na videira. Sabe por que você está na videira? Porque Deus tem um propósito na sua vida aqui. Pastor, eu estou morando lá na quadra X. Sabe por que você está na quadra X? X 1006? É porque Deus tem um propósito na sua vida naquele lugar. Não despreze o local. O local é importante. Deixa eu falar algo para você. Qual que foi o maior erro do povo de Israel quando entrou no Egito? Qual foi o maior erro? Preste muita atenção. Você lembra da história de José? José teve o sonho, passou por toda a história. Aí ele se tornou o quê? Governador no Egito. Ele se tornou governador porque ele interpretou um sonho de Faraó. Qual era o sonho? 7 vacas gordas e 7 vacas magras. O que eram 7 vacas gordas? 7 anos de muita abundância.
Eles deveriam guardar o mantimento para aguentar 7 anos de seca, que a terra não iria produzir. Preste atenção. Quando os irmãos vão comprar mantimento, era o 2º ano de vacas magras. José diz para eles: agora são 2 anos, falta mais 5 anos. Venham Jacó, todos os meus irmãos, trouxeram eles para morar aonde? No Egito. Entraram, segundo a Bíblia, final de Gênesis, início de Êxodo, 70 pessoas entraram para morar no Egito. Preste atenção, faltava mais 5 anos. O que era o correto? Quando terminasse o tempo de vacas magras, o que eles deveriam fazer? Voltar para a sua terra. A sua localidade, a promessa era em Canaã. O que eles fizeram? Terminou as vacas magras, eles continuaram aonde? No Egito. Estava fora do lugar da bênção, fora da localidade. Ei, Deus tem uma promessa para você num determinado lugar. Se Deus prometeu, permaneça naquele lugar. É naquele lugar. Eu vou falar algo para você. Nós mudamos para cá em outubro de 2000. Nós éramos 25 irmãos. 25 irmãos. Os primeiros anos, minha mulher sabe disso. Várias vezes eu quis pegar minha mudança, jogar num caminhão e ir embora. Embora. Eu queria ir embora. Por quê? Por causa das dificuldades. Eram muitas as dificuldades. Dificuldades com irmãos, dificuldades financeiras, dificuldades de não ver o que Deus ia fazer. Mas aí todas as vezes que a crise vinha, eu dizia para mim mesmo: Deus me plantou neste lugar, e eu sou uma árvore plantada junto a essa terra, e eu vou frutificar no tempo certo. Então todas as vezes que a crise vinha, eu permanecia no tal da Palmas. Esse nome era estranho para mim. E os irmãos faziam piada quando eu ia para Goiânia. Eles falavam: palmas para Jesus. Aí eu chegava e falava: que cidade. E eu morava em Goiânia. Naquela época Goiânia fazia frio. E eu chegava: irmãos, hoje não está fazendo calor aqui em Palmas como fazia. Você é um privilegiado. Nós tínhamos um prédio na Teotônio. Nós fechamos o prédio domingo. Quando foi na segunda, 18 horas, nós fomos abrir para oração. Não tinha janela, tinha uns aparelhos de ar-condicionado de parede. Você lembra daqueles aparelhos? 60 mil BTU de parede. Sabe o tamanho do negócio? Enfiado na parede. Nós abrimos os prédios e as cadeiras tinham borracha embaixo. Quando nós fomos tirar as cadeiras, a borracha tinha derretido no piso. Eu chegava naquele prédio para orar, eu ficava desconsolado. Falava: meu Deus do céu, a unção está grande demais. Aquilo escorria tudo, a camisa pregava, entende? Mas aí, muitas dificuldades. Você permanece na posição, no lugar que Deus te plantou. Eu vou falar algo para você: você não mora em Palmas por acaso. Você acha que mora. Ah, eu vim para cá por causa de uma oportunidade. Não, você não veio. Você veio porque Deus trouxe você. Ah, pastor, eu estou aqui na videira porque eu gostei da palavra, gostei dos irmãos. Não, você está aqui porque Deus te colocou nesse lugar. Não despreze os lugares que Deus te plantou. É no lugar que Deus vai fazer milagres na sua vida. Quem está me entendendo, diga amém. É importante você entender isso. Esses locais são muito importantes para você. Quando Abraão estava junto com Ló, e eles estavam caminhando rumo à terra prometida, já era uma concessão, porque Deus falou para ir só ele levou o sobrinho. Chegou um momento, e eles precisavam se separar. A Bíblia diz que Ló foi para a cidade, mas o mover que Deus tinha para Abraão era na tenda, era ser nômade, até chegar na cidade. Preste atenção, ele foi
e se perdeu no meio do caminho, quase morreu, quase foram condenados, queimados toda a família. E Abraão, que permaneceu na posição, no lugar certo, se tornou o intercessor do sobrinho, para livrar o sobrinho da mão da condenação de Deus naquele lugar. Permaneça no lugar certo, Deus vai abençoar você e vai te usar para abençoar outros que estão próximos de você. Amém? Fala para o seu vizinho, permaneça, irmão, firme, permaneça firme. Lucas 24, 49. Último ponto. Eis que envio sobre vós a promessa. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto vocês sejam o quê? Revestidos de poder. Essas 4 coisas são importantes. Você tem uma promessa, é firmado sobre a promessa. Você tem que permanecer é a posição correta. Existe um lugar, uma cidade, no caso deles era Jerusalém, no seu deve ser Palmas, da empresa que você está, na célula que você está, no negócio que você está, permaneça, porque Deus vai te honrar no momento certo. Mas ele falou o seguinte, vocês também precisam ser revestidos de poder. É o poder de Deus na nossa vida, que nos dá ousadia para vencer os inimigos. É o poder de Deus na nossa vida, que traz beleza a nós. Irmãos, nós não somos boas pessoas. Eu sei que você se acha uma boa pessoa, mas eu estou te dizendo que você não é. Você não é. Eu não sou uma boa pessoa. Você é como uma luva. Você é a luva. Deus é a mão. Quando Deus entra em você, todo movimento da mão é visto pela luva. Então a bondade que há em você não vem de você, vem de Deus. O amor que está em você não vem de você, vem de Deus. Tudo que manifesta na sua vida de bom não vem de você, vem de Deus. Está me entendendo ou não? Então é o poder de Deus que traz beleza a nós. Quando Deus chamou Moisés, chamou ele através de uma sarça que queimava e não se consumia, porque nós somos a sarça. Se eu tivesse lembrado, eu ia mostrar uma foto de uma sarça para você. Eu acho que é a árvore mais feia que tem. Entende? Deus falou, você é a sarça. Mas o que chamou a atenção de Moisés? A sarça ou o fogo? Foi o fogo. O que faz diferença na nossa vida? É o que nós somos ou é o fogo de Deus em nós? Fala para o seu vizinho, é o fogo de Deus na sua vida. A beleza em você é o fogo. Se tem poder de Deus, manifestação de poder de Deus na sua vida, isso é a beleza que você tem. As pessoas são vistas pelo o que Deus tem na vida delas. O que de Deus tem na vida delas é que traz beleza. Nós em si não temos nada. Mas o que faz eu de você pessoas diferentes é o poder de Deus em nós. Então deixa eu falar algo para você. Tudo que você faz sem o poder de Deus gera cansaço. Tudo que você faz no poder de Deus gera descanso. Está me entendendo ou não? O que o Senhor falou para os discípulos? Eu vou para o céu e agora vocês fazem. Vão fazer. Prega, cura. Falou isso? Não. Falou para eles o quê? Vocês vão ficar firmados sobre a promessa. Fiquem na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quando vocês forem revestidos de poder, aí sim vocês irão pregar e serão minhas testemunhas em todos os lugares. Vocês não vão fazer nada sem antes ter o poder de Deus. Você não deveria fazer nada sem antes ter o poder de Deus. Tem que ser revestido do poder. Fala para o seu vizinho, seja revestido do poder. O que você faz sem poder só gera cansaço na sua vida. Só cansaço.
Toda obra que você faz sem depender de Deus gera cansaço, mas toda obra que você faz dependendo de Deus gera descanso. Tenta mudar seu marido pela sua força. Você vai ver o cansaço. Tenta mudar sua esposa pela sua força. Tenta mudar seus filhos pela sua força. Tenta mudar seus pais. Tenta mudar um amigo seu pela sua força. Você não vai conseguir. Tenta mudar seu patrão seu braço. Isso só vai gerar o quê? Cansaço. A maioria das discussões familiares é porque é tudo no braço. Eu estou te convidando hoje a baixar seus braços, a perder as suas forças e a agir no poder de Deus. Quando você age no poder de Deus, Deus opera na sua vida. Está me entendendo? Preste atenção. Êxodo capítulo 33, verso 12. Olha o que, estou terminando. Êxodo 33, verso 12. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, vá, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos de fato, como o Senhor está falando. E considera que esta nação é teu povo. Aí no verso 14, Deus responde. Qual que é a indagação de Moisés? Senhor, o Senhor disse que eu achei graça, mas qual que é o caminho? Para onde eu vou? Quem vai comigo? Qual é o anjo do Senhor que vai à minha frente? Qual é os milagres que vão acontecer? Ele estava querendo ver algo. Olha o que ele responde no verso 14. Respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo. E porque a minha presença irá contigo, eu te darei o quê? Descanso. Tudo que você precisa é andar com a presença de Deus. Você precisa da presença de Deus na sua escola. Você precisa da presença de Deus na sua casa. Você precisa da presença de Deus no seu trabalho. Você precisa ser cheio da presença de Deus aonde você estiver. Onde tem presença de Deus tem descanso. Onde não tem presença de Deus tem cansaço. Quem está me entendendo aqui? O pessoal do louvor pode subir. Fique de pé onde você está. Repita comigo: promessa, perseverança, local e poder. Você precisa dessas coisas. Como que eu vou ter um ano repleto da bênção de Deus? Primeiro, estabeleça o seu ano em cima da promessa de Deus. Pastor, eu não tenho nenhuma promessa, então vá para a palavra e descubra o que a Bíblia diz a seu respeito. Porque eu vou dizer algo para você: você é tudo aquilo que a Bíblia diz que você é. Você tem tudo aquilo que a Bíblia diz que você tem. E você pode tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode. Tem muita coisa escrita na palavra a seu respeito. Firme o ano de 2020 em cima da promessa de Deus na sua vida. Permaneça. Ainda que este ano comece e você não veja nada, não sinta nada, permaneça na postura de perseverança. Entende? Permaneça firme no local. Deus te plantou na empresa, Deus te plantou na cidade, Deus te plantou na igreja, Deus te plantou nesse casamento. Fica firme como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo vai dar o fruto. Mas se revista do poder de Deus. Tem que ter a presença de Deus no seu coração. Acorde de manhã, respire fundo. Ore ao Senhor, mas não ore a oração do coitado, ore a oração do filho. Acorde de manhã e fala para o Senhor: eu sou amado,
esse dia vai ser um dia abençoado. Eu vou ter boas notícias da parte do Senhor. Há poder na minha vida. Todas as vezes que tiver presença de Deus no seu coração, vai ter descanso na sua alma. Deus me fala que há muitas pessoas aqui que precisam descansar, porque já começaram o ano atribulado. Começaram o ano pensando, meu Deus, mas começou o ano e o que vai ser desse ano? Esse ano parece que vai ser pior do que o anterior. Ei, descansa o seu coração, porque é o poder de Deus que vai operar na sua vida. Não é você que faz, é Deus que faz através de você. Coloque a sua empresa nas mãos de Deus, coloque a sua casa nas mãos de Deus, coloque a sua célula nas mãos de Deus, coloque o seu coração nas mãos de Deus e permaneça firme na promessa de Deus sobre a sua vida. Coloque a mão no seu coração onde você está.